Fala galera, William Lavoisier na área e nós vamos discutir agora a análise nodal para circuitos elétricos. Usando a análise nodal, calcule a potência entregue ao resistor de 4 ohms, que é esse resistor daqui, ó, como a gente pode ver. Então, o primeiro procedimento que a gente tem que fazer para análise nodal, vamos fazer um passo a passo aqui interessante, tá? É você colocar a identificação da sua referência do terra, por exemplo, que é o ponto onde a gente vai ter o potencial 0 volts. Vou colocar aqui, nosso terra, ele vai estar localizado nessa região 0 volts. Pela simbologia, ó, nosso terra. Logo, já dá para perceber que se eu não tenho nenhum elemento de um ponto a outro aqui, eu posso dizer que o potencial nesse ponto também são 0 volts. E assim sucessivamente. Cada ponto aqui, ó, se você seguir e não tiver nenhum elemento, o potencial vai ser o mesmo. Então aqui também 0 volts. E eu vou ter de nó A, nó B e nó C. E aqui eu não tenho nada, também vou chamar de ponto C. Teremos o mesmo potencial aí nessas duas extremidades em relação a C. Beleza? Então eu vou colocar as correntes e em termos de corrente você pode colocar o sentido que você quiser, que você achar mais conveniente. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, a gente vai trabalhar com as correntes elétricas entrando no nó, saindo nos nós, que é onde a gente vai precisar fazer análise, de fato, análise nodal. Análise nodal, a gente faz análise nos nós, perfeito? Então vamos lá. Então seguindo aqui a lógica, eu coloquei um sentido da esquerda para a direita no resistor de 4 ohms, ele vai descer, vai entrar no nó C. Nós temos I2, o 2 amperes, ele vai ser dividido em I2 e I1, ok? Como você pode ver aqui no meu próprio mouse. E nós temos I3 aqui saindo de 0 volts para chegar em B, passando pela fonte de tensão independente. E nós temos também o I5 chegando no nó C, o I4 chegando no nó C e o 3V1, que é a corrente elétrica que passa aqui no trecho 0 volts a C. Ó, 0 volts a C. Onde o valor da corrente elétrica 3V1, como você pode ver aqui, onde esse valor 3V1 ele vai depender do valor da fonte de corrente independente. Nesse caso, sendo V1, a tensão dele, aqui eu vou colocar 3V1 de corrente elétrica. Beleza. E para análise nodal, obviamente, a gente vai ter que observar o que é que entra e sai nos nós. Então eu vou colocar aqui o nó A inicialmente, sendo que no nó A nós vamos ter 2 amperes, que vai ser igual a 1 I1 mais I2. O que entra no nó tem que ser igual ao que sai. I1 mais I2 é igual a 2 amperes. No nó B nós teremos o seguinte, teremos o que eu aqui chamei de 3, entra juntamente com I2, vai ser igual ao que sai, que é I4. Ok? E no nó C, nós teremos I4 mais 3V1 mais I1 também. Isso tudo dando igual a zero. Perceba que todos aqui vão entrar I1, I4, I5 e 3V1, sendo que eu não tenho ninguém saindo, vou dizer que é zero. O que entra tem que ser igual a que sai. Entra isso aqui e não sai, pelo menos do jeito que a gente fez, não está saindo nada, igual a zero. Mas não se preocupe, porque de acordo com o sentido que eu colocar, se o sentido estiver errado, no final a gente vai identificar a corrente elétrica negativa. Então é só dizer que o que é que significa esse sinal negativo? Significa dizer que o sentido da corrente elétrica está no sentido contrário, somente isso. Então, nós temos três nós, A, B e C. Coloquei o que entra que está relacionado com o que sai. Beleza, já é o suficiente. A partir dessas três equações aqui, essas três equações são as principais na nossa análise nodal. Vão ser as principais. As equações de correntes em relação aos nós. Beleza? Então, com isso, a gente vai utilizar a fórmula básica para análise nodal, onde a corrente elétrica vai ser igual ao potencial na saída da corrente elétrica, ponto da saída da corrente elétrica, menos o potencial na entrada da corrente elétrica, nesse percurso que ele está fazendo, dividido pela resistência em que a corrente elétrica passa. E a queda de tensão, se eu for identificar, por exemplo, uma fonte de tensão aqui, ó, você vai pegar o potencial positivo, ou seja, VB,
menos 0, por exemplo, que aqui é o potencial negativo. Então, potencial positivo, menos o potencial do polo negativo vai dar igual a tensão, que vai corresponder à fonte de tensão, por exemplo. Então, sugiro que, se tiver resistor na passagem da corrente elétrica, que se use essa fórmula, como eu já mencionei anteriormente. Se tiver uma fonte de tensão, por exemplo, ou até a fonte de corrente, porque ele deu aqui V1, a tensão da fonte, eu vou usar essa fórmula daqui. Pego lá o polo positivo, subtraio do polo negativo e eu tenho a tensão. Pronto, beleza. Então aqui a gente já dá para calcular alguns quesitos, por exemplo. Eu posso calcular o potencial em B. Então, VB menos 0, que dá igual a 4, eu já posso perceber que VB ele vai ser 4 volts. VB 4 volts. E caso eu quisesse, por exemplo, também fazer aqui a contabilidade para a tensão V1, eu poderia escrever da seguinte forma, que é V1, que é a tensão que eu tenho entre os terminais A e 0 volts, ele vai ser igual ao polo positivo aqui, que eu vou ter VA, menos o V de baixo aqui, que são 0. Eu já posso determinar que V1, a tensão V1, ela vai ser igual ao próprio VA. Vou colocar a letra minúscula, como é que eu tenho aqui, né? Tem aqui a letra minúscula. V1 é igual a VA. Então, esse 3V1 aqui é a mesma coisa de 3VA. Pronto, beleza. Temos aí duas conclusões. Então, é interessante agora saber que eu posso avaliar a corrente 1 e a corrente 2 a partir dos potenciais elétricos. Então, eu vou dizer que I1 ele vai ser igual a o potencial na saída da corrente elétrica. E eu posso analisar aqui, pô, I1, potencial na saída é VA. Então, eu vou colocar VA menos o nosso VC, que é na entrada. Então, dividido menos VC, na verdade, dividido pela resistência, que são 4 ohms. Tá aí, 4 ohms. E vou analisar também o I2, já deixar aqui lógico pra gente. I2, potencial na saída da corrente elétrica. Potencial na saída é VA para I2, olha onde passa I2, na saída, menos o VB. Tudo isso dividido pela resistência, que são 2 ohms. Eu tenho a corrente 1 e eu tenho a corrente 2. Beleza. Agora eu vou analisar os outros nós aqui a partir do... Então aqui 3, não tem determinação do R. Pode passar direto. O I2 nós já temos. Ó, e o I4 é o único que falta para a gente completar essa equação daqui. De acordo com os dados que nós podemos analisar. Então I4, perceba que eu coloquei o I4 saindo de B e entrando em C. Ele vai ser VB. Só que a gente sabe quem é VB, né? VB menos VC, VB saída, VC entrada, dividido por 1 ohm. Então, eu tenho que I4, ele vai ser igual a VB, 4 volts. 4 volts, VB. VB menos o VC, dividido por 1. Né? Dividido por 1 aqui, eu não preciso colocar. Outra coisa interessante, pessoal, é o seguinte. Aqui eu já posso colocar os 4 volts também, VB. Eu apaguei aqui, ó, para colocar. Já podemos acrescentar. Então, é interessante trabalhar dessa forma. Pronto, e aqui eu vou fazer a análise agora do I5, porque o I4 eu já tenho, 3V1 é a corrente que passa nesse trecho daqui, então tá tudo bem, já tá lá o valor dele. I4 eu já tenho e agora eu vou determinar quem é o I5. I5 ele vai ser igual a corrente, ó, ela sai no 0 volts, então vai ser 0 menos, e vai chegar em VC, ou aqui, né, aqui por exemplo, posso dizer que chega aqui nesse ponto, 0, e chega em VC. Então, vai ser 0 menos VC dividido por 2. Pronto. Já tem uma corrente elétrica 5. Maravilha, né? Show de bola. Isso aí. Já temos todas as correntes importantes aqui, as correntes necessárias para a aplicação do problema, tá? Não fizemos aqui o cálculo do I3 porque nós não temos a informação da resistência que passa aqui, que a gente tem uma fonte de tensão, então foi determinada a contabilidade a partir dessa fórmula, potencial, diferença de potencial, tensão, só isso. Então, I3 a gente não precisou fazer. Aí eu fiz I1, I2, fiz I4, fiz I5, então tá tudo bem. Até aí tudo bem. Só isso que a gente vai precisar fazer na primeira metodologia. Agora, o segundo passo vai ser a gente fazer as substituições dessas correntes nas equações principais e tentar atribuir uma certa ligação entre essas equações, a fim de que a gente possa encontrar os potenciais elétricos determinados que nós temos aqui na nossa análise. Aplicando aqui a substituição, nós vamos ter 2, que vai ser igual a VA menos VC dividido por 4, que é o I1, mais o I2
VA menos 4 dividido por 2, que é o I2. Então, a partir desse momento, nós vamos ter a relação. Se quiser não trabalhar com frações, eu posso multiplicar toda a equação por 4, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro. Multiplicando tudo por 4, ficaremos com 8. Aqui vai ficar 4 dividido por 4, 1, apenas VA. 4 dividido por 4, 1, apenas VC, menos VC. 4 dividido por 2, 2. VA. E 4 dividido por 2, 2 vezes 4, 8. Negativo. Pronto, só fiz uma simplificação aqui. Aí, se eu quiser, eu posso passar o 8 para o outro lado. Vai ficar 16, que é igual a VA mais 2VA. 3VA menos VC. Eu obtive a minha primeira equação aqui, formada a partir de duas incógnitas. Beleza. E agora eu vou pegar outra relação. Aí você tem essa opção de 3 mais I2, que é igual a I4, só que eu não tenho relação de potencial com I3. Posso ir para o outro nó. Vamos ver no que vai dar. I4, I5, 3V1 mais I1. Lembrando que V1 é o VA, então já posso colocar aqui para o V1 o VA. Então, I4. Poxa, quem é I4? I4 ele está aqui, ó. VB menos VC dividido por 1, que é o próprio 4 menos VC. Nós vamos ter 4 menos VC, como já foi descrito anteriormente. Mas o I5 ele está aqui, ele é 0 menos VC, ou o próprio menos VC. I5 ele vai ser menos VC sobre 2, né? Pronto, tá aí, show de bola. Então, mais I5, mais, só que aqui a gente sabe que o VC é negativo, então vai ficar menos VC dividido por 2. Mais 3VA e mais o I1. Só que o I1 ele é VA menos VC, tudo isso dividido por 4. E a equação, primeiro membro, sendo igual a 0 no segundo membro. Pronto, temos essa equação, dá para a gente melhorar também aqui, né? Posso multiplicar toda a equação por 4 para tirar as frações nessa equação. Então, vai ser interessante para a gente. Então, continuando a equação, nós vamos ter o seguinte. E o VA, para mim, eu tenho 12VA. E aqui, VA, 13VA. Em VC, temos 2 negativo, 4 negativo e 1 negativo. Ficamos com 7VC. E o 16 eu passo para o outro lado. Ficamos com 16 negativo. E a equação está arrumada do jeito que a gente queria. Aí perceba, agora a gente vai ter duas equações com duas incógnitas. Podemos resolver por sistema de equações. Para resolver esse sistema de equações, podemos resolver pelo método da adição. A gente fazer a adição da soma das duas equações. A gente vai encontrar uma terceira equação que vai ser possível encontrar uma das incógnitas, o valor dela. Então, eu posso multiplicar por menos 7 a primeira equação. Posso multiplicar por menos 7 a primeira equação, porque quando eu multiplico a primeira equação por menos 7, eu vou ficar aqui com 7VC, na hora que eu for fazer a soma, vai ficar 7VC menos 7VC, 0. Nós ficaremos com menos 21VA, multiplicando por 7, negativo, menos 7 com VC negativo, fica mais 7VC, e aqui nós vamos ter menos 112, que vai ser a operação de menos 7 vezes 16. A de baixo eu repeti, não preciso fazer nada. Aí agora a gente vai aplicar a soma dessas equações, e a soma dessas equações aqui para a gente vai ficar o seguinte, ó. Eu vou ter menos 21 mais 13VA, e menos 21 mais 13VA, nós vamos ter aí menos 8VA. A partir do momento que nós temos o VA, nós podemos encaixar aqui em uma dessas equações e encontrar o VC. Então, o VC ele pode ser determinado da seguinte forma. Vou isolar o VC, ficando 3VA, passo o 16 para cá, pegando essa equação, tá, de referência aqui. Passei o 16 para o outro lado, nada demais. E aqui nós vamos ter o VC. Então, VC ele vai ser igual a 3 vezes o VA 16, menos 16, encontro o VC. 32 volts. A partir do momento que nós temos o VA e o VC, eu posso aplicar na equação I1. Porque o I1 ele é dado por VA menos VC dividido por 4. Eu encontrando I1, pronto. Não esqueçam, galera, que ele quer a potência entregue ao resistor de 4 ohms. E a potência que vai ser entregue em qualquer resistor, na verdade, né? Ele vai ser a resistência multiplicado pela
corrente elétrica ao quadrado. Então, eu já tenho a resistência. Se eu obtiver aqui a corrente, a gente já termina a questão. Então, ficaremos com V saída. Nós temos aqui 1, ó, VA menos VC dividido por 4. Tendo aqui a operação, ó, o nosso VA ele é 16 e o nosso VC ele bateu aqui 32 volts, né? 32 volts, perfeito. Então, para o I1, basta que eu faça esse cálculo e a gente vai poder encontrar 16 menos 32 dividido por 4, menos 4 amperes. Menos 4 amperes. Foi o I1. E agora nós vamos poder jogar na relação aqui para finalizar a questão. Potência vai ser igual a resistência 4 vezes menos 4 ao quadrado. A potência vai ser dada por 64 watts. Finalizando a questão. Essa é a resposta da questão, 64 watts. Valeu, galera. Checkmate, né? Checkmate aí para essa questão. Valeu.